Recentemente, eu recebi essa mensagem aqui. Uma mãe dizendo que seu filho neurodivergente havia tomado uma suspensão na escola e ela queria saber se sim, crianças neurodivergentes podem ser suspensas ou tomar advertência e como fica a resolução de todo esse conflito. E hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Andréia. Eu sou orientadora parental para famílias neuroatípicas, eu falo de ciência e de experiência. Se você tem interesse nesse vídeo, se essa informação vai fazer sentido para você, fica comigo até o final. Se alguém mais precisa receber essa informação, compartilha. E deixa também aqui seu comentário que eu vou ficar muito feliz de ver. Antes de tudo, a suspensão é uma medida prevista dentro do regimento escolar e ela é aplicada a todo e qualquer aluno com o objetivo de modificar uma situação ou um comportamento que não está adequado ao ambiente e aos vínculos sociais que estão estabelecidos dentro do ambiente escolar. Então você precisa ter isso em mente, que isso sim é aceito e está previsto no regimento escolar. E eu te convido, inclusive, a pedir para a escola este regimento e que você leia com muita atenção todos os itens que compõem a permanência do seu filho dentro daquele ambiente. Essa mãe muito querida que me escreveu, ela disse assim: recentemente eu recebi um relato que me atravessou. O meu filho, que é neurodivergente, ele estava muito agitado, ele avisou a coordenadora e depois ele brigou com 2 amigos e foi suspenso. E a pergunta que eu te faço, André, é a seguinte: crianças neurodivergentes podem ser suspensas na escola? Falar sobre essa suspensão exige muita responsabilidade. E a gente precisa olhar o contexto como um todo, que é algo que está pautado dentro do regimento escolar, faz sentido, porém precisa de um movimento muito mais amplo que simplesmente a punição em si, que muitas vezes é vista. E a gente tem que ter cuidado nesse lugar. Não é um ato de punir, é um ato de corrigir. E como isso é contextualizado, que é o mais importante. O que define se a suspensão ela é válida e aplicável para aquele aluno não é se ele é neurodivergente ou não, não é se ela está sendo punitiva, e sim o ato pedagógico envolvido nesse processo que a criança está recebendo essa suspensão. Suspensão do ambiente escolar, do que é de direito da criança, ela precisa estar inserida dentro de um contexto, não do afastamento, mas da modificação do comportamento. O que essa criança vai aprender dentro desse cenário? A minha resposta a essa mãe foi exatamente isso. Sim, seu filho pode receber uma advertência, uma ocorrência e uma suspensão. Porém, o que se aprende com isso, que é o que deve ser questionado junto à escola? Qual é o processo todo que foi estabelecido, pensado e está sendo aplicado com esse ato de suspender o seu filho? Quando uma escola suspende uma criança, principalmente a criança que é neurodivergente, algumas perguntas precisam ser feitas para a escola, tirando toda a emoção que é envolvida nesse momento, que sim, fragiliza uma família, fragiliza uma criança e fragiliza o ambiente que ela está inserido. Mas algumas perguntas são muito importantes de serem feitas e eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é acatar a situação, entender na visão da escola o motivo que foi feita a suspensão e devolver a primeira pergunta para a escola, assim, qual é o aprendizado que se espera neste momento, com este movimento, que meu filho tenha dentro deste processo? Até para gerar instrumento para a família poder contextualizar no momento e no período que ele está suspenso de ir à escola, para poder gerar aprendizado, né? Então esse diálogo precisa ser feito com a escola. A criança que foi suspensa, ela tem uma idade biológica, mas muitas vezes ela tem um cérebro amadurecido de forma desacelerada e desorganizada. E a escola aplica um ato de suspensão com um contexto educativo. A criança entendeu esse processo? Isso foi explicado? Ou ela simplesmente recebeu algo que para ela é mais uma punição do que um ato pedagógico?
Qual foi o entendimento da criança? A família precisa também levar esse questionamento. Qual foi o entendimento que vocês passaram para o meu filho a respeito do que ele recebeu como punição ou advertência do ato que ele cometeu aqui internamente? Algo que as famílias não se preocupam, mas deveriam. Nós precisamos estar atentos aos estigmas, né? Aquela desorganização toda que acontece quando a criança é suspensa. Como que os amigos veem isso? E como que vocês vão devolver isso para os amigos? Como é que vocês vão preparar a sala de aula sobre o que aconteceu e a decisão que a escola tomou? E como o meu filho vai ser preparado para voltar para esse ambiente escolar? Quando ele chegar aqui depois dos 3 dias de suspensão, como é que a escola vai recebê-lo? Qual vai ser o diálogo que vai ser estabelecido? Como vocês vão olhar para a sala como um todo e preparar o retorno do meu filho? E os agentes educativos, os professores, como é que vocês vão trabalhar isso com ele? Todas essas perguntas precisam ser respondidas e elas precisam sim de estratégias, não de boa vontade. Nós não estamos falando de punição, nós estamos falando de uma medida pedagógica, de uma medida onde consta no regimento interno da escola que atos que não são considerados adequados serão suspensos. Meu filho passou por um processo de suspensão por algo que estava dentro do regimento da escola. E aí, como é que a escola vai trabalhar o depois? O pós-advertência, o pós-suspensão. Como é que meu filho vai ser preparado para voltar sem que ele seja estigmatizado, sem que ele seja apontado, excluído e que ele sofra bullying por conta disso? Porque pode acontecer. E aqui eu trago para vocês um recorte pessoal. Recentemente, minha filha se envolveu num conflito dentro da escola, no qual nós já estamos trabalhando as questões de habilidades sociais e comportamentais e que não são aceitas dentro dos nossos valores familiares e também consta no regimento interno da escola que aquele tipo de atitude não vai ser aceita e ela é cabível de advertência, ocorrência e suspensão. E a minha filha se envolveu num conflito, porém a minha proximidade com a escola é muito grande. Eu me disponibilizo muito para a escola, para contribuir com o processo de inclusão da minha filha. E a escola tentou resolver de uma maneira menos invasiva neste lugar a situação. Contudo, a decisão da escola, ela infringia diretamente todo o processo terapêutico que estava envolvido comigo, com a minha filha, com a minha família, com a equipe terapêutica e com a escola. Eu mesma liguei na escola e falei, eu preciso que ela seja suspensa, eu preciso que ela tenha algo por escrito de que a atitude dela não estava sendo coerente com o regimento interno da escola e que aquela ação teria um desdobramento X. Eu pedi que isso fosse feito. E assim eles fizeram. E minha filha teve todo o consequenciamento das escolhas que ela estava fazendo. Eles eram congruentes com todo o processo terapêutico que nós estamos fazendo com ela para a aquisição daquela habilidade. Então, ela sendo uma menina neurodivergente, que tem as questões dela do neurodesenvolvimento, que tem as dificuldades dela, mas ela não é inábil a aprender. E ela entendeu aquilo não foi como um processo punitivo, e sim como um processo pedagógico, que faz parte de um contexto social acadêmico que ela está inserida diariamente. Futuramente ela estará na sociedade. A sociedade tem regras, ela estará no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho tem regras também, tem um regimento interno. Todo lugar tem um regimento interno. Se a gente parar para pensar, na nossa casa nós temos o nosso regimento interno. O que funciona, o que não funciona. E se a gente não segue o nosso regimento interno, o regimento interno dos lugares onde a gente transita, a gente não tem habilidade para estar ali. Ninguém pode fumar dentro de um avião. Em estabelecimentos comerciais existem as regras a serem cumpridas. Isso é a vida. Então, foi muito pontual e muito bem estruturado quando eu liguei para a escola e falei, eu preciso que isso aconteça. E ela recebeu a advertência que ela precisava. E ela aprendeu dentro desse processo. Então, é importante que a gente tenha muita clareza e que a gente saia também da reatividade e do estigma de que ele é suspenso para ser punido. Não. Existe sim, de uma maneira estruturada, um ambiente onde vai trazer aprendizado para esse lugar. É muito importante que a gente entenda da neurodiversidade como um processo difícil de aquisições. Mas banalizar comportamentos desafiadores e desrespeitosos por conta de um diagnóstico traz inúmeros problemas para a gente. É como se a gente jogasse areia em cima da nossa briga, da nossa batalha diária de inclusão,
de respeito, de regras e de toda a civilidade que envolve isso. Então a gente também tem que tomar cuidado com esse lugar. Por isso que eu resolvi compartilhar, inclusive, um relato pessoal. Os comportamentos desafiadores, eles não podem ser banalizados e nem ignorados, mas eles precisam ser tratados com responsabilidade, estratégia e muito acolhimento, porque senão vira punição. E a punição não tem processo educativo. Quando a gente entende e a gente estabelece uma parceria com a escola e a gente entende desse processo que segue o regimento interno, mas também segue uma proposta pedagógica adaptada ao seu filho, a gente está entendendo que vai para além de um processo de punição, é uma intervenção com teor psicoeducativo e não de estigmas ou rótulos. Então, se você é pai ou mãe de uma criança que recebeu uma suspensão, uma ocorrência, uma advertência, o primeiro momento é refletir sobre a situação, dialogar com o seu filho, entender o ponto de vista dele também, dar voz, dar espaço para ele dialogar, falar, eu recebi isso, eu vou para a escola para dialogar com a escola, mas eu quero ouvir de você também o que aconteceu. Eu preciso que você divida comigo a sua angústia e os seus motivos para ter agido como você agiu. E aí sim, você vai para a escola não armado em defesa do seu filho, mas instrumentalizado para dialogar sobre a situação de forma assistida, assertiva e organizada, sem medo daquela advertência, mas entendendo os motivos e o processo envolvido. E é interessante que quando a gente vai desarmado, a gente até possibilita participar junto da escola do processo de retorno. Então vamos pensar juntos no processo de retorno do meu filho. Vamos pensar juntos como nós vamos colocá-lo aqui para que não gere estigma, como a sala vai ser trabalhada, como os professores serão trabalhados para facilitar esse processo e sim, gerar modificação de comportamento, porque senão vai gerar mais raiva e mais desorganização. Envolver a equipe multidisciplinar é muito produtiva, sempre pode agregar estratégias organizadas e efetivas. E se você é educador, a minha recomendação é que você não veja o laudo como rótulo, né, ou até como desculpa para algumas situações, porque você também tira a chance dessa criança se desenvolver de forma integral, né, e emocionalmente mais preparada. Use o rótulo como um entendimento das dificuldades daquela criança e como a gente vai fazer esse processo diferente, mais organizado, mais respeitoso e também dando possibilidades para essa criança se desenvolver integralmente. Ela tem capacidade. Não é um ato punitivo, é um ato estruturado, organizado, visando um desenvolvimento ainda maior. A escola, a família e os terapeutas, eles podem formar uma aliança muito grande, muito produtiva, pensando que sim, existem limitações que vêm do neurodesenvolvimento, mas existem inúmeras possibilidades de desenvolvimento de autonomia, gestão de emoções, de gestão de comportamento, e somente por meio dessa aliança que essa criança vai atingir marcos, às vezes, que a gente não consegue enxergar naquele momento. Então é um processo contínuo, estruturado e cheio de estratégias positivas. Se esse vídeo fez sentido, se esse processo de compreender essas estratégias tornou esse lugar mais leve, eu peço que você deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha e divide esse vídeo com outras pessoas, no ambiente escolar, no ambiente familiar, isso vai ser muito bacana. E eu tô aqui e vejo você no próximo vídeo.